Eu confesso a Vossa Excelência que esse é um momento da vida política, relembrando, inclusive, nas palavras ditas pela presidente Dilma, de outros momentos dolorosos, em que você sofre com a restrição da liberdade e a tortura. Esse é um dos momentos mais difíceis da vida política. Existem pessoas que têm prazer em se transformar em determinado momento em julgador, em juiz de outra pessoa em situação diferente daquela que nós gostaríamos de estar usufruindo da vida pública, como é o de apreciar matérias, construir temas importantes para o país, aprovar, alterar situações políticas e econômicas que possam atender à demanda da população. Mas nós temos que aceitar um fato inusitado na vida política do Brasil, que é o povo se manifestar, o povo falar fora do calendário político, fora do calendário eleitoral, dizer o que ele realmente pensa dos seus governantes. Se alguém perguntar quem votou no governo que nós estamos aqui apreciando, nós vamos encontrar a figura do meu partido, que se aliou ao PT para construir um governo que durou por 12, 13, 14 anos. Nós estamos lá. Nós estamos presentes. Nós colocamos a nossa impressão digital. Nós colocamos a nossa militância. Nós emprestamos a sigla partidária do PMDB para o governo que agora estamos julgando. Essa fase final do impeachment, senhor presidente, eu resisto mais do que a impressão de ver um governo sendo apreciado, demolido pelas teses que aqui foram apresentadas e pela militância que foi para a rua e pelo povo espontaneamente se manifestou. Eu queria registrar que eu tenho um voto a ser declarado, que é de esperança. Não pense que ontem foi fácil. Eu não gozo da amizade pessoal da presidente, não gozei da convivência com a presidente, mas trabalhei muito para que esse governo desse certo. Muito. Eu peguei nas mãos aquele orçamento que presidi sozinha, eu e meus companheiros de comissão. Não encontrei nenhuma palavra de estímulo dentro do meu partido ou fora dele, ou dentro do PT, ou de outros partidos da base. Mas eu entendi que o país estava há 3 anos sem um orçamento, precisava que algum passo fosse dado em alguma direção. Acreditei. Acreditei e tentamos juntos retomar essa trajetória da estrutura orçamentária, política, de planejamento, de ordenamento das despesas da União, para tratarmos da questão que era repromover uma estabilidade no país e voltar a falar em crescimento do Brasil. E na oportunidade que eu tive, senadora Luiz, de presidir a comissão mista, onde tramita a peça orçamentária no Congresso Nacional, nós procuramos de todas as maneiras, ainda que isoladamente, conduzir os trabalhos com transparência, com agilidade, fazer acontecer para o país as leis orçamentárias que precisavam de forma tempestiva, já que há 3 anos nós não tínhamos isso para oferecer ao Brasil, e com conteúdo que era mais difícil ainda de tratar, que era o conteúdo realista. Eu posso até dizer que fomos além disso, com ousadia, tentar reunir forças para que nós pudéssemos encontrar a maneira de dialogar, conversando com todo mundo, com o partido de Vossa Excelência, com outros partidos, levando pessoas para os debates e tentar entender por que não era possível, já que nós construímos a vitória nas urnas, participando desse processo eleitoral, construir o diálogo internamente para que pudesse o país sair da crise. Com a peça orçamentária na mão, era possível dizer que nós tínhamos um plano
um plano, mostrar um orçamento transparente e realista à nação e também mostrar uma política de coesão de forças para que nós pudéssemos chegar em 2018 e, dentro do processo democrático, fazer a substituição da presidente que está. Parece que eu falava com a parede, essa é a impressão que eu tinha. Os entraves, eles foram se acumulando, eles não foram se desfazendo, eles foram se acumulando. E no tempo que nós estávamos observando, de fato, não se refletia sobre ele nenhum presidente, nenhuma determinação de que, fora os conflitos, nessas reuniões tinha o ex-governador Tasso Gereissati, tinha líderes de todos os partidos, senador Aloysio. E nós estávamos ali tentando ver se era possível e mostrar a isso a presidente, talvez tenha sido a hercúlea tarefa do que fizemos. Parece que não sensibilizava a presidente, e tenho certeza que ela está ouvindo, o fato de nós termos um orçamento aprovado, de nós termos parlamentares, chegamos a 57 senadores discutindo a nação. Parece que aquilo também não era um instrumento bom o suficiente para a gente começar a falar da crise que tomava conta do país. Olha, em 2015, eu tive a impressão que o governo parecia estar totalmente descolado da realidade. Totalmente. Naquele momento, nós tínhamos um processo de falta de governo, conflitos políticos se agravaram bastante dentro dessa casa, um cenário econômico que causou insegurança ao país ao ponto de dificultar acordos, avanços, conversas, até importantes votações no Congresso Nacional, por conta das ações que não vinham do lado do governo para dentro do Congresso e por causa de outras ações que dentro do Congresso só faziam sacudir a estabilidade política que nós precisávamos para continuarmos juntos. Eu quero dizer, eu tenho muitas coisas a dizer, teria que ressaltar as ações do governo que expandiram despesas, sem contrapartida de crescimento de receita, o quadro de procedimentos que esconderam a fragilidade desse momento no país. Eu digo que eu defendi de coração, senhor presidente. Uma que passou por agrúrias na ditadura, eu defendi um pacto nacional. Como defendi no início desse processo lá atrás, falando sozinha, eleições, já que a Folha tinha encostado na parede e nós não tínhamos mais, de maneira nenhuma, argumento para se dizer que nós poderíamos coabitar a crise que nós estamos vivendo no país. Eu defendi ardentemente que nós tivéssemos governabilidade e segurança política, institucional, para criarmos um clima de estabilidade e confiança interna e externa. Não foi possível. Não aconteceu. Eu, sem nenhuma intimidade com a presidenta, apenas entregava o resultado do trabalho factível para dizer que nós não estávamos parados no tempo e contemplando a paisagem de uma realidade devastadora como a que nós estávamos vivendo. Desculpa, presidente, se estiver me ouvindo, mas a senhora, naquele momento, havia perdido a capacidade de ouvir. Tão importante quanto é ouvir. Superar essas dezenas de dificuldades que lhe acodiam. O poder é afeito, senhor presidente, a pessoas que vivem ao seu entorno bajulando, mas que têm pouca capacidade, às vezes, de fazer reflexões sobre a verdade. A verdade é que essa falta de diálogo, a falta de ações, levou o Congresso Nacional fragilizado, ao governo fragilizado, ao desequilíbrio total das contas públicas. E o castigo que foi imposto foi à população brasileira. É um país em recessão. Nós não estamos falando de nenhum momento maravilhoso. E eu venho aqui e vou concluir as minhas palavras dizendo que o país merece essa esperança. Infelizmente, eu não queria buscá-la nesse momento através de um voto. Eu relembro aqui, se me permitir, presidente, quantos presidentes, Sarney teve 2 pedidos de impeachment, Collor 29, Itamar Franco 4, Fernando Henrique 17, Lula 34, Dilma 48. Eu até relembro aqui uma entrevista do Lula que ele disse
Vossa Excelência conclui em 30 minutos, 30 segundos. Pela primeira vez na América Latina, deu a demonstração de que pode perfeitamente destituir um político do poder. Eu peço a Deus, completa Lula, que nunca mais o povo brasileiro esqueça essa lição. Eu vou concluir dizendo que é verdade, essa frase foi importante, mas a lição que ele nos trouxe também, o povo, senhor presidente, não esqueceu. Muito obrigada.